Fala pessoal, dia de Copa do Brasil, já estamos aqui na Arena do Grêmio, até porque a preparação começa desde cedo. Vale lembrar inclusive que a Imortal começa o pré-jogo já às 2 horas da tarde, então é realmente um dia recheado de futebol aqui, tanto no meu canal quanto na Rádio Imortal. Eu tô aqui pra falar, né, sobre o raio-x desse confronto. É um clássico da Copa do Brasil, são 11 taças dentro de campo, nenhum outro duelo vai chegar nem perto desses números e é realmente um confronto de grande expressão, dois times que já se enfrentaram nessa temporada, inclusive pelo Campeonato Brasileiro. Claro que o momento das equipes era diferente, e isso até é ruim pro Grêmio, porque o Grêmio acabou vindo desde aquele confronto numa decadência. Já o time do Pepa, o Cruzeiro, começou a se equilibrar dentro de campo, tendo alguns pontos fortes interessantes que a gente vai trazer aqui também nesse vídeo. Mas, obviamente, nesse vídeo eu falo de Grêmio e convidei também o setorista do Cruzeiro, o Gabriel, para trazer os pontos fortes e também algumas situações em relação ao Cruzeiro. E no final do vídeo vocês vão saber mais a respeito do nosso adversário. Em relação ao Grêmio, a gente tem pouquíssimas novidades. Na verdade, a gente tem só uma, que é o lateral Fábio. O lateral Fábio, que já na segunda-feira treinou normalmente em coletivo e com bola. Ontem só intensificou o trabalho, então se tem sim a possibilidade de ver o Fábio assumindo a titularidade e deixando o Thomas Luciano no banco de reservas, que também é um jogador da base, que vem oscilando, isso é normal, teve alguns pontos fortes no decorrer das partidas, mas ainda é um jogador muito novo, né? Recentemente assumiu a vaga no profissional, então a tendência é que, tendo o Fábio à disposição, ele prontamente se torne o titular do técnico Renato Portaluppi. No mais, a escalação segue igual. A gente sabe que no último final de semana, diante do Fortaleza, o PP retornou e já retornou como titular. A tendência é que isso siga acontecendo, apesar de que o jogador sentiu a perna um pouco pesada no último domingo. E também a gente teve uma situação em relação ao nosso volante Bitelo, né? Acabou virando dúvidas, até porque o Renato Portaluppi traz a informação de que ele vem atuando com dores no adutor, mas o jogador vem realizando um tratamento intensificado para que não ocasione uma lesão e que ele possa também se fazer presente em campo nos jogos, sem virar desfalque, até porque, convenhamos, é o nosso jogador mais importante na temporada, é o jogador que traz uma solidez maior no meio campo do Grêmio. Então, tendo o desfalque do Bitelo, com certeza a gente acaba tendo um decréscimo muito grande. Falando em decréscimo, eu citei no início do vídeo que ambas as equipes já se enfrentaram, mas que vivem momentos diferentes em relação àquela partida. Se vocês lembrarem, na segunda rodada do Brasileiro, o Grêmio chega bem para enfrentar o Cruzeiro, até porque recentemente tinha levantado a taça do Gauchão, e o Cruzeiro ainda não vinha conseguindo vencer, né? O Pepa, apesar de ter assumido a casa-mata da equipe mineira recentemente, ainda não conseguia vencer, não conseguia consolidar suas ideias dentro de campo. Isso mudou, tá? O time do técnico Renato Portaluppi, apesar dos desfalques, não vem conseguindo mostrar um futebol, um alto rendimento dentro de campo. Inclusive, o técnico vem sendo muito questionado por conta do preparo físico, né, do time gaúcho. Então, a gente pode ter uma dificuldade maior, até porque o Cruzeiro ele vai conseguir atacar o Grêmio num grande defeito que o Grêmio vem tendo, que é a nossa marcação, principalmente pelos lados, principalmente pela lateral, né? A gente sabe que o Cruzeiro é uma equipe que vem se consolidando ofensivamente, vem tendo um ataque muito veloz, e esse pode ser o grande problema que o Grêmio vai enfrentar essa noite na Arena, como mandante desse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, como eu prometi no início do vídeo, e não tendo tanta propriedade assim pra falar do Cruzeiro, fiz uma introduçãozinha, mas eu quero dar seguimento nesse vídeo com o setorista Gabriel. Ele vai trazer todas as informações sobre o Cruzeiro, sobre a Raposa, pra vocês entenderem bem como o Grêmio vai chegar nesse confronto e qual é a real dificuldade que a gente vai ter dentro de campo, porque realmente, como eu falei antes, não vai ser um jogo fácil. Então se liguem aí. Olá, eu sou Gabriel de Matos, jornalista atualmente no Campo Grande News aqui de Mato Grosso do Sul. Sou torcedor do Cruzeiro, nasci em Minas Gerais e moro aqui há 14 anos. A Fabiola me convidou para fazer esse vídeo e destacar alguns pontos do Cruzeiro antes desse confronto contra o Grêmio, confronto que vai ser amanhã às 19h30, jogo de ida na Arena, e o jogo de volta pode ser no Mineirão ou na Arena Independência. Mas os pontos que eu tenho a destacar desse Cruzeiro é que, com a chegada do Pepa, o time mudou de patamar. No começo do ano não estava encaixando muito com o Paulo Pezzolano e realmente não deu muito certo. Ele ficou até o final do Campeonato Mineiro e não conseguiu nem vencer em casa. Então parecia, quando o Pezzolano saiu, uma terra arrasada, que o Cruzeiro ia realmente brigar para não cair. Eu ainda acho que o objetivo do clube no ano é brigar para não cair, só que agora está no patamar acima dos outros. Então não vai ser qualquer time que vai conseguir vencer o Cruzeiro esse ano. Mostrou isso contra o Fluminense, não muito contra o Corinthians,
mas é um time que está se mostrando muito organizado e com muitas alternativas, especialmente pelas laterais. E agora também, parece que os centroavantes estão se acertando. Henrique Dourado e o Gilberto fizeram gols nos últimos jogos. Então, a gente vai vendo que esse Cruzeiro está evoluindo. E evoluiu também em relação ao último jogo contra o Grêmio. O Cruzeiro, aquele jogo foi o primeiro jogo que o Cruzeiro ganhou em casa na temporada, com o gol do Bruno Rodrigues, para mim é o melhor jogador na temporada até o momento, tanto é o artilheiro e o que mais deu assistências no ano. Então, o Bruno Rodrigues, para mim, hoje é o principal ponto ofensivo dessa equipe. Só que lá na zaga também, o Rafael Cabral vem atuando bem, a zaga tá se encaixando ainda, Lucas Oliveira e o Castan estão ainda se entrosando, mas já tá se formando uma bela defesa. Então, para mim, os trunfos desse Cruzeiro do Pepa é a defesa bem organizada e o ataque está conseguindo envolver bem os adversários. Venceu o América no final de semana por 4-0, venceu muito bem. Então, o Cruzeiro mostra que não vai ser qualquer um que vai conseguir vencer esse time. E, para mim, no meu ver, ele é favorito contra o Grêmio. E a base dessa equipe hoje, ela deve ir contra o Grêmio com Cabral, William, Lucas Oliveira e Castan, aí Marlon pela lateral esquerda. Aí a trinca de meio campo, sem o Matheus Vital lesionado, deve ser a mesma que jogou contra o América com 3 volantes, que seria o Neto Moura, o Ramiro e o Felipe Machado. O Ramiro mais solto ali à frente, conduzindo essa equipe para ataque, também sempre surgindo na grande área. Aí o trio ofensivo deve ser Bruno Rodrigues, Gilberto, que entrou muito bem na última partida e fez 2 gols, e a incógnita desse Cruzeiro, que até agora ninguém se acertou ali ainda, é a ponta direita. E hoje, né, se fosse para eu chutar um jogador que vai entrar na próxima quarta-feira contra o Grêmio, eu acho que é o Stênio. Entrou muito bem na última partida e pode surgir essa oportunidade para ele. Mas o jogador que vem compondo a posição é o Wesley, que veio do Palmeiras, que foi a principal contratação do ano, né, em questão financeira. Só que até agora fez somente 2 gols e não disse ao que veio. Então é isso. Eu acho que o Cruzeiro ele é um favorito contra o Grêmio, né, por ser um confronto mata-mata, os 2 campeões de Copa do Brasil, 2 maiores campeões de Copa do Brasil, não é um confronto, dá para cravar quem vai passar, mas eu vejo hoje o Cruzeiro um time mais evoluído, um time mais preparado para esse confronto contra o Grêmio.